Ok, hoje a aula de RNA-seq vai estar sob comando do Bruno, que vocês estão vendo aí. Então, Bruno que comanda, eu vou só ajudar aqui para ver se as coisas estão rodando e tal. Vai lá, Bruno, turma de Bioinformática 2021-2 com você. Bom dia então, todo mundo. Deixei no chat do Teams 2 links. O primeiro link é para a gente poder acessar o tutorial que eu deixei passo a passo com todos os comandos, que a gente vai dar uns comandos bem grandinhos aqui, então se a gente for ficar digitando na mão, vai complicar um pouquinho. Então eu passei esse primeiro link aqui, que é o /biofmg/look, que tá aí no chat. Quem não conseguir ver, eu tô no segundo monitor aqui, acesso ao chat. Quem tiver tímido e não quiser abrir o microfone, pode mandar no chat que eu tô vendo. Então, o primeiro link vai cair aqui no BioFMG Look. Eu coloquei o login e a senha também lá no Teams. Aí vocês vão usar o login e a senha e vão cair nessa página que eu tô aqui. Nessa página, vocês vão ver aqui que tem um Aula Trinity particionado aqui. Aí é só vocês abrirem numa nova guia, numa nova janela, do jeito que vocês quiserem, que vocês vão cair no tutorial que eu preparei aqui para vocês, com todos os passos, com tudo explicadinho, passo a passo, direitinho do que a gente vai fazer aqui hoje. Mostra a sua tela aí, Bruno, para eles irem vendo Esqueci a como tô aula. puxando a tela. Foi mal. Oi. Nessa altura do campeonato, vocês já Esqueci da conseguem tela, pra mim eu já arrumar. tava. Nessa altura do campeonato, vocês já conseguem arrumar a sua tela com o put de um lado, né? A tela do Bruno do outro lado e o tutorial lá em cima, né? Isso, agora eu tô aqui. A gente tá com 15 pessoas conectadas, 2 sou eu, uma Miguel, provavelmente. A gente tem 17 pessoas aqui na chamada. Vou esperar mais um pouquinho, enquanto isso vou dando outros recados, que é o nosso segundo link que eu coloquei aí é justamente para quem não tiver conseguindo logar no servidor. Agora a gente vai estar utilizando o BioFMG 2. Ih, eu até escrevi errado ali. É BioFMG 2 e a senha está aí também, junto no chat, que vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai precisar de um usuário que tenha todos os programas e tudo bonitinho rodando aqui, para a gente poder conseguir fazer essa prática. Deixa eu só abrir aqui. Bom, já temos 17 aqui. Agora é o que Acho que tem, já dá Bruno. Que tá para. gravado, alguns fazem com a aula gravada depois, não síncrono. Tá. Então, vamos lá então no que a gente vai fazer aqui hoje. Então, como o Miguel falou, a gente vai fazer uma montagem, um transcriptoma com o RNA-seq. E eu dividi essa aula em duas partes. A primeira parte, a gente vai fazer uma montagem e vai fazer uma análise dessa expressão gênica. E o que é isso? A gente vai ver quais são os genes que estão diferencialmente expressos, quais são as contagens desses genes, o que a gente encontrou aqui. E lá embaixo nós vamos ter uma segunda parte em que a gente vai trabalhar com a anotação desses genes, a gente vai descobrir quais são esses genes, nós vamos dar nome a eles, e depois nós vamos fazer uma exploração desses genes que estão diferencialmente expressos. Nós vamos construir gráficos, vamos trabalhar bastante com comandos de Linux aqui para sair daqui bem treinado e conseguir fazer qualquer tutorial. Bom, então aqui nós vamos no nosso primeiro passo, é conectar no nosso servidor, e assim que vocês entrarem aqui, vocês podem dar o famoso comando ls, para poder listar as pastas que estão aqui. Então aqui a gente já consegue ver que a gente tem o Anaconda 3, que é justamente o que vai fazer o nosso ambiente, com todos os programas instalados, com todos os comandos que a gente vai dar aqui. Nós temos a pasta data, onde eu coloquei tudo que a gente vai utilizar nessa aula prática, e nós temos aqui o nosso tutorial. Bom, um outro segundo comando que o Miguel também deve falar muito para vocês é o pwd, no qual ele vai printar aqui no nosso terminal o nosso diretório de trabalho. Então aqui a gente vai estar no /home /biofmg2 e logo em seguida o nosso primeiro passo então é criar a nossa pasta que a gente vai trabalhar. Então a gente vai dar o comando mkdir
dar um espaço e colocar o nome de vocês aqui. Então, eu vou fazer aqui no meu, que é mkdir, que o comando ele faz justamente o que ele se propõe. E eu vou colocar aqui Bruno Silva e vou apertar Enter. A Vivian perguntou qual o nome da pasta que está o tutorial. O tutorial ele está dentro desse link que eu vou mandar aqui para vocês. Ó. Vou mandar aí de novo aí. Vocês vão entrar nesse aqui. Se você usar o caminho anterior, lá tem uma aula RNA-seq, lá tem um tutorial particionado também. E aí você vai procurar por esse arquivo aqui, ó, aula Trinity particionado aqui, ó. Aí o Miguel falou que tem um outro link que vocês estão acostumados, lá tem também. Mas é porque a gente vai utilizar essa pasta aqui de lá na novo. Biodados na Pinguim tem uma pasta aula RNA-seq que tem ele também, porque acho que eles estão acostumados a procurar lá. Mas para entrar aí, você precisa usuário e senha, né? Diga lá. No link não tinha aparecido a pasta na funda, mas agora já apareceu. Agora foi? Agora deu, né? Eu tô vendo aqui que o pessoal já está criando as pastas aí. Isso. Um atalho interessante que eu gosto de usar aqui no put é o Ctrl L. Vocês vão apertar Ctrl L, você vai limpar seu terminal. Ou você pode digitar clear aqui, que ele também vai fazer esse mesmo papel aqui. Mas já tem mais gente conectada, eu vi que tem 21 ali. Então, nós estamos na BioFMG2 hoje, né? A gente está entrando com o put na BioInfo, usuário BioFMG2 sem Agostinho Carrara. Se alguém tiver dúvida, é só falar com a gente aqui que a gente fala. Aí aqui, se vocês forem ver, quando na pasta, no link que eu passei para vocês, se vocês atualizarem a página, vocês vão conseguir ver todas as pastas que estão aqui dentro da BioFMG2, ela vai estar aqui, ó, para você. A gente vai acessar isso daqui a pouco, mais para frente, para a gente poder ver uns gráficos que a gente construiu. Bom, então já vou para o nosso segundo passo aqui, que é a gente entrar na nossa pasta de trabalho e copiar todos os arquivos que a gente vai precisar. Então, para isso, a gente vai utilizar o comando cd, que é o Change Directory, vamos dar um espaço e vamos colocar a pasta que a gente criou aqui. Então, aqui no meu terminal, eu vou dar um cd espaço Bruno Silva. Então, para vocês, uma forma legal que o Linux tem de você saber se está digitando uma pasta que existe é quando você começar a digitar o seu nome e apertar Tab, ele vai autocompletar. Então, você já vai saber que a pasta existe e que você vai conseguir entrar nela. Aí você aperta Enter. Assim que entrar nela, vocês vão dar um pwd e certificar que vocês estão dentro da sua pasta de trabalho aqui com o nome de vocês depois do BioFMG2. Todo mundo está nesse lugar aí, cada um na sua pasta? Como é que vocês estão aí? Eu vou... Aí aqui, em seguida, quem entrou na pasta, vocês vão dar o comando que é o cp -r .. asterisco espaço ponto. Vocês podem simplesmente vir aqui e copiar, não se esqueçam de ter esse ponto aqui, porque o CP ele vai copiar. Como dentro da pasta data ele tem um diretório, ele tem outras pastas, então a gente tem que passar o traço R e ponto é a pasta anterior e asterisco a gente está copiando tudo que está lá. Logo em seguida a gente tem que passar para qual pasta que a gente quer copiar, que é a pasta atual. Então a gente passa somente um ponto. No Linux, um ponto é a pasta atual e 2 pontos é a pasta de cima. Então, assim que eu copiei os arquivos, eu vou dar um ls na minha pasta, eu vou ver que ele vai ter 6 arquivos aqui dentro dessa pasta. Então, todo mundo tem que estar com esses mesmos arquivos aqui. Tudo bem? Quem não conseguir, quem tiver algum erro aí, pode me falar que eu consigo passar para vocês também. Bom, eu deixei tudo explicadinho aqui no tutorial, o que é cada arquivo, o que é cada tag que a gente vai passar nos comandos. Então, quem quiser ver com mais atenção aqui, pode vir aqui no tutorial, ler, e se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, porque vai ficar um pouco cansativo se eu for explicar cada parâmetro que a gente está passando em cada comando que a gente for fazer.
Então, no nosso terceiro passo é onde que a gente vai rodar o Trinity. Então, o Trinity ele demora uns 10 minutinhos aqui para a gente rodar. E nesses 10 minutinhos eu preparei alguns slides para a gente poder entender melhor o que, que a gente vai fazer nessas duas aulas. São os slides aqui, tem 16 slides rapidinho, só para poder dar uma contextualizada dos programas e dos passos que a gente vai fazer. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar com o fungo Schistosaccharomyces pombe, que ele contém reads de 76 pares de base e elas são pair-ends, ou seja, você sequenciou tanto no sentido, se você sequenciou a fita nos dois sentidos, né? Tanto no sentido sense e no sentido antissense. 3 linhas, 5 linhas, 5 linhas, 3 linhas. São duas extremidades dos São as duas fragmentos, né? extremidades. Não necessariamente eles se sobrepõem, um pedaço de cá, um pedaço de lá. Isso daí ajuda bastante o programa a montar, porque ele sabe que são duas sequências relacionadas, pareadas, né? Uma extremidade 5 linhas, extremidade 3 linhas, né? Então, a gente vai trabalhar com duas fases, uma fase de crescimento, que é a SP-log, e uma fase de platô, que é a SP-plat. E aí, dentro das pastas que vão conter essas reads, a gente vai conseguir encontrar arquivos com final left e com final right, no formato FASTQ, que eu acho que o Miguel deve ter falado para vocês, formatado no sentido, no estilo do sequenciador Illumina. Bom, então, eu já vi que já tem gente rodando, já tem dois Trinity rodando ali. A gente pode copiar esse comando do Trinity aqui e colar no nosso terminal e apertar Enter. Você tem que garantir que vocês estão na sua pasta de trabalho, senão ele não vai conseguir encontrar os arquivos. Assim que eu apertar Enter, ele já vai começar a rodar o Trinity aqui para mim. Uma coisa legal que eu quero falar dos comandos que a gente está passando é o tracinho CPU e o tracinho max memory. O que é isso? Aqui a gente está passando somente um core e somente 1 GB de memória para trabalhar. Isso porque a gente está trabalhando com 25 mil reads, é um organismo, uma quantidade de reads bem pequena. Então, eu já trabalhei com 100 milhões de reads, então recomenda-se utilizar umas 20, 30, 40 cores aqui e uns 200, 300 GB de memória. Então, por isso que é importante utilizar supercomputadores, como a gente tem um Sagarana, eu rodo tudo no Sagarana, porque é impossível a gente fazer uma montagem, um transcriptoma muito grande, ou utilizar uma grande quantidade de reads, a gente vai trabalhando no nosso computador pessoal. Fica bastante impossível de trabalhar. Mas vocês sabem que a gente só faz um truque aqui nas aulas, a gente diminui a quantidade de reads, mas os comandos que vocês estão usando são exatamente os mesmos comandos se vocês estivessem analisando um transcriptoma gigantesco, né? O nosso truque é só diminuir a quantidade de reads, mas o comando é igualzinho, tá? É como se você estivesse analisando lá na Saganana, beleza? Tô vendo aqui que já tem uns 12, 13 Trinity rodando, então acho que eu já posso Vamos passar para ver os por que slides que que eu não tem preparei. um 5 aí, né? Tem alguém que não tá. Às vezes a galera não fez a parte de copiar direito, né? Como é que tá? Tem alguém precisando de ajuda aí para pôr para rodar os trinities? Pode ir falando aí. Hum. Bom, já que É só seguir o tutorial, né? O tutorial o tutorial tá com os comandos certinhos. Só de certificar que vocês estão na pasta que vocês criaram ali no passo 1 e copiaram os arquivos do passo 2. é criar uma Bom, pasta com o nome de vocês, entrar nela, copiar o material do data, tem ali como é que copia. E aí botar para rodar o Trinity, né? Quem que não está rodando aí? Que a gente ou às vezes alguns acabaram, né, Bruno? demora uns Não, 10 acabar minutinhos, não. mas pode ser. Se tiver feito esse início, pode ser que tenha acabado. Uhum. Eu Enquanto pensei. o Bruno vai falando aí, vocês vão vendo all commands completed successfully, né? O terminal vai passando para você todos os protocolos que esse programa Trinity está fazendo. Bom, se alguém precisar de ajuda aí, é só dar um grito que nós ajuda. Aqui também eu vou falar um pouquinho agora sobre o Trinity, sobre os programas que a gente vai utilizar. Qualquer coisa pode interromper ou mandar no chat que eu estou de olho aqui. Bom, então nessa aula, o que a gente vai fazer? Nessas duas aulas, né? Nós vamos utilizar um programa chamado Trinity para fazer a nossa montagem dos transcritos, ou seja, a gente pegou o experimento de RNA-seq, ou seja, várias reads que saíram do sequenciador, nós vamos montá-los
e transformar isso num grande arquivo FASTA com todos os transcritos que o Trinity jogou aqui para a gente. Depois que a gente tiver isso, nós vamos fazer a contagem em abundância dos genes com o programa Salmon. O Salmon não tem uma fotinha, então peguei uma foto de um Salmon qualquer aqui, do qual ele vai pegar essas reads, vai alinhar no seu transcriptoma que você montou, e ele vai contar quantas reads estão em para cada transcrito. E com isso nós vamos conseguir saber a abundância desses transcritos. Logo em seguida, nós vamos utilizar um pacote chamado EDR. O EDR é um programa em R, do qual ele vai aplicar testes estatísticos para ajudar a gente a saber quais genes estão diferencialmente expressos. E aqui a gente deve terminar a nossa aula aqui. E aí na nossa parte 2, que vai ser semana que vem, nós vamos pegar todos esses genes que estão diferencialmente expressos e nós vamos anotá-lo utilizando o Diamond. Provavelmente vocês devem ter tido uma aula de BLAST com o Miguel. E o Diamond é um BLAST mais rápido que para a gente conseguir fazer aqui na nossa aula. Então a gente vai fazer uma anotação e assim que a gente anota, nós conseguimos saber quais são esses genes. Nós vamos dar nome a esses genes. E depois nós vamos descobrir onde esses genes estão aplicados em vias metabólicas e quais são as suas redes de interações. Tranquilo? Então você tem dois modos de construir um transcriptoma. O primeiro modo é o que é chamado de tuxedo, porque você vai pegar todas aquelas reads, vai alinhar no seu genoma e logo em seguida você vai fazer a montagem desses transcriptomas a partir do seu alinhamento do genoma, ou você pode pegar todas essas reads e fazer uma montagem chamada de novo e depois para você dar nome a eles, você alinha num genoma de um bicho parecido. Por que é legal você trabalhar com uma montagem de novo? Às vezes você não tem o genoma do organismo que você está trabalhando, ou o genoma do seu organismo ele está fragmentado, ele possui erros, não está tão bem montado. Então, uma estratégia é utilizar programas que vão fazer essa montagem de novo e depois você faz a anotação desses transcritos utilizando um genoma similar ou o próprio genoma mesmo com erros. Só que o que a gente vai fazer aqui é utilizar o Diamond para fazer a anotação desses genes utilizando o banco de dados do SwissProt. O SwissProt é um banco de dados que contém várias proteínas, acho que são 6 milhões de proteínas, que são curadas manualmente. A gente podia estar matando, podia estar roubando, podia ter preparado para vocês uma aula com um transcriptoma humano ou transcriptoma de camundongo. Nesses casos, você não usa o Trinity. Você pega os seus reads e alinha direto no genoma, porque, presta atenção, o genoma tem o gene já ali anotado, né? Então, basta você alinhar o read contra o genoma, que você já sabe quantos reads são de cada gene, beleza. Só que como aqui é disciplina de biologia, a gente falou assim, cara, o que deve ser mais útil? Os caras analisarem um transcriptoma de uma raia, de um tubarão, de uma ameba, de um bicho que talvez não tenha genoma completo, né? Ou que tem o genoma até feito, mas não tão bem feito, né? Então, aí a gente optou por uma dos jeitos, que é esse de montar o transcriptoma, montar os RNAs a partir das reads e analisar, né? Beleza? Então, assim, se um dia vocês quiserem fazer um tutorial de como que alinha no genoma humano, no genoma de camundongo com o genoma completo, aí é outra série de programas, mas aquilo que eu falei, né? Se você sabe fazer de um jeito, depois você consegue fazer do outro tranquilamente. Um dia nós vamos preparar uma aula assim, né, Bruno, com transcriptoma humano, teste estatístico, é uma coisa, só que começa um pouco diferente, né? Belezura. Esse é o Trinity. Isso. E o Trinity ele funciona, ele tem esse nome porque eles são 3 programas. Primeiro é o Inchworm, no qual ele vai pegar todas essas reads de RNA-seq e vai montar contigs lineares. Depois vai vir o Chrysalis, que vai pegar esses contigs lineares e transformá-los em gráficos de De Bruijn. Eu acho que o Miguel também já deve ter falado desses gráficos, em que ele tem essa carinha aqui. Então, cada nó desse gráfico é uma sequência de nucleotídeo. Então, você consegue traçar um caminho nesse gráfico e montar uma isoforma ou montar um gene, que é isso que o Butterfly vai fazer. Então, por exemplo, se você seguir esse caminho da esquerda aqui,
você tem, por exemplo, o gene 1 e a isoforma 1. O gene 2 e a isoforma 2, aqui nesse caminho nesse caminho da esquerda. Se você pegar esse mesmo caminho, só que agora ir para a direita, você tem uma segunda isoforma. Então é assim que o Trinity vai trabalhar. Ele vai pegar essas reads, transformar em contigs lineares, montar vários grafos de De Bruijn e depois ele vai analisar esses clusters, analisar esses genes e te entregar um arquivo FASTA com um header identificando quais são esses genes, quais são os isoformas. Isso a gente vai ver daqui a pouco, assim que a nossa montagem terminar. Vocês estão ligados de que se o organismo não tivesse isoformas do RNA de splicing diferencial, né? Quando ele transcreve aqui é um exon, na outra transcrição aquele exon não tem. Se não fosse assim, o programa de computador para montar a partir dos reads era ridículo. O problema é que esperou-se muitos anos até que alguém desenvolvesse programas, né, que lidam com as isoformas. Então, se você tem 5 RNAs que vieram do mesmo gene, né, usando exons diferentes, combinações de exons diferentes, não tem problema. O programa vai montar e vai separar a isoforma 1, 2, 3, 4, 5. Vocês vão ver aqui que eu acho, né, Bruno? Acho que aparecem nesse nosso exercício algumas isoformas, né? A gente vai ver. No mundo real, parece isoforma para dedéu, né? Hoje vai aparecer algumas porque nós estamos com um dataset menorzinho. Mas é isso, o programa monta os RNAs e, inclusive, separa as isoformas para você, entendeu? Esse aqui é o cara que fez esse programa aqui. Ele deu um workshop para nós, assim, usando o Skype. Vocês nem sabem o que é Skype, né? Era um programa que existia, onde o cara falava numa televisão aqui e passava os slides aqui. Esse aqui é o Brian Hess, que coordenou a montagem desse programa Trinity aí. Vai lá, Bruno. Então, o Trinity vai fazer a montagem dos RNAs, isoformas e belezura. Isso. Então, depois que a gente montou o nosso transcrito, o que a gente vai fazer é a contagem e estimação de abundância. Então, primeiramente, eu gostaria de destacar que o quê? Que quando nós temos genes do mesmo tamanho, a sua contagem de reads ela está intrinsecamente ligada ao seu nível de expressão. Então, aqui nós temos o gene azul que tem uma contagem X e aqui em vermelho uma contagem 2x. Então, o seu nível de expressão desse gene ele está correlacionado a quantidade de reads, porque se o sequenciador leu mais reads, quer dizer que mais RNAs mensageiros daquele gene ele estava presente na sua amostra. Só que quando nós estamos trabalhando com genes de tamanhos diferentes, isso não acontece. Porque se você tem um gene muito grande, quando comparado aqui o gene amarelo com o gene verde, um gene muito grande, ele vai ler mais vezes. Então, uma contagem de reads maior, ela não necessariamente está ligada ao seu nível de expressão. Às vezes você tem o mesmo nível de expressão do verde e do amarelo, só que o amarelo ele foi lido mais vezes. Então, o que a gente tem que fazer para poder lidar com esse tipo de coisa? É fazer a normalização dos dados. Então, eu vou passar algumas normalizações que a gente vai ver aqui nessas duas aulas. E eu vou começar aqui pelo RPM e pelo CPM. O RPM ele é uma contagem de reads por milhão de reads mapeado. Então, o RPM ou CPM é o número de reads mapeados daquele gene multiplicado por 1 milhão, dividido pelo total de reads mapeadas. E costuma-se utilizar RPM, que é o reads por milhão, para experimentos single-end, aqueles experimentos que você sequencia somente um sentido da fita, uma extremidade. E CPM para aqueles experimentos que sequenciam as duas extremidades. Por que você tem counts, ou seja, contagem? Você tem que tomar cuidado porque se você tem um experimento per end, você não pode contar aquela read duas vezes, sendo que ela é da mesma sequência. Então, por isso que normalmente você vê o RPM e vê CPM. Uma segunda normalização é o RPKM e o FPKM. Do mesmo modo, o R de reads para experimentos single-end e o F de fragmentos para experimentos de pair-end. Isso não é uma regra. Vocês vão ver que tem gente que utiliza só RPKM, utiliza FPKM para tudo. E esse RPKM e FPKM, eles são reads por milhão, mas por quilobase também. Então, aqui na fórmula conseguimos ver que você tem
o número de reads mapeados daquele gene, depois você multiplica por um fator de normalização, normalmente 10 a 3, 10 a 4, 10 a 5, vai depender de como é que é o programa que você está utilizando, e depois multiplica por 1.000.000. E você divide isso tudo pelo número total de reads mapeadas e pelo tamanho do gene em pares de base. Então, utilizando o RPKM e FPKM, você consegue normalizar aquela sua contagem a partir do tamanho do gene. Então, você já tira aquele viés, o viés do tamanho do gene. Um segundo dado interessante, uma segunda normalização interessante é utilizar o TPM, que é transcritos por milhão, do qual a forma pode ser escrita como o FPKM ou RPKM vezes 1.000.000, dividido pela somatória de todos os RPKM ou FPKM. Dessa forma, o TPM ele consegue normalizar pelo tamanho da biblioteca. Então, às vezes, você está comparando um sequenciamento de 25 milhões de reads com um sequenciamento de 100 milhões de reads, por exemplo. E então você pode ter um viés de sequenciamento aí, porque justamente você sequenciou mais numa biblioteca, enquanto em outra biblioteca você sequenciou 1/4 daquilo. Então você pode ter um viés de valor de expressão por causa do tamanho da sua biblioteca. O Resumindo, segundo, gente, deixa eu só resumir, o RPKM, volta para lá, Bruno. O RPK, RPKM, né, reads per kilobase per million de mapped reads, como você sequenciou só uma extremidade, cada read é um fragmento, né? Agora, você pode falar para o programa que você sequenciou as duas extremidades, então ele vai trabalhar, mas vai te dar contagem de fragmentos por quilobase, né? Cada 2 reads ele vai contar como um fragmento só, que é mais justo, né? Senão ele ia dobrar a contagem. Aí o Bruno explicou aí o porquê que o tamanho do gene é importante, né? Porque um gene grande vai alinhar muitos reads, beleza. Agora, esses caras estão contando quantos fragmentos deram para cada gene. Só que o seu resultado final, ele vai ter um total de RPKMs ou de FPKMs, né? Se você fizer uma somatória disso e dividir quanto que um gene representa no total, aí você vai ter aquela sigla que o cara propôs aí como transcritos por milhão, né? Transcritos por milhão, eu costumo dizer, para virar um meme, é uma permilionagem, né? Ó, se você dividir o RPKM pelo total de RPKMs, você vai ter uma fração. Se você multiplicar por 100, você vai ter uma porcentagem. Se você multiplicar por 1.000.000, né, 10 a 6, você vai ter uma pormilionagem, né? Então, quantos transcritos você tem por 1.000.000, que é quantos transcritos você tem para aquele gene dividido por tudo aquilo que você sequenciou, né? É o famoso TPM. Eu acho que a geração deles, Bruno, ainda vai aprender a usar TPM. Tem uma novidade aí que o Bruno já vai colocar para vocês, que eu acho que é para Next Generation, talvez para eles, né? Vocês já vão aprender que você não tem que parar no TPM, você tem que usar TMM. Mas assim, está na transição de gerações, está todo mundo usando TPM nas teses, nos trabalhos, e daqui para frente todo mundo vai falar, não, mas você vai ter que usar o TMM. Então, TMM foi uma sofisticação que o Bruno vai explicar aí, tá? A maioria está usando só TPM por enquanto, mas acho que a geração de vocês, quando for trabalhar, né, Bruno, eles já vão ser instruídos a fazer um tratamento posterior, que é o TMM, né? o TMM é uma fórmula gigantesca aqui. Ele é o Trimmed Mean of M Values. E não vou falar da fórmula, eu quero apenas falar de alguns pontos. Que o TMM ele é um método de normalização que vai te permitir comparar amostras diferentes e espécies diferentes. Porque ele é uma boa escolha para poder remover os batch effects. Vocês vão ver muito isso em artigos que falam sobre RNA-seq. Que é aquele efeito
do pequeno sobre o todo. Então, às vezes, você tem, quando você está utilizando TPM, o Miguel gosta do exemplo do coração, né? Que você tem, tipo, 5 genes que representam 90% dos TPMs. Então, Não, é uns complica um pouco, 70, né, não? 60 ou É isso, 70. 70. Com cinco genes, você tem metade dos TPMs, né? E 500 milhões de TPMs, com 5. Com 7, você chega aí uns 60, 70. Mas com 5, você tem metade. Imagina, metade dos TPMs são 5 genes. Esses cinco genes do coração são genes mitocondriais. Se o coração começar a produzir menos mitocôndria, esses 5 caem, todos os outros sobem, porque RNA-seq não é variável independente, né? Então, quando esses 5 do coração caem, todos os outros sobem, né? Porque você tacou é, uma quantidade de RNA lá para sequenciar e você está fazendo uma pormilionagem, né? Pormilionagem tem esse problema, né? São contagens não independentes, né? Quando esses caras muito expressos caem, os outros todos sobem. Aí tem uma conta, eu falei para eles que a geração deles vai usar TMM, mas tomara que alguém faça um cálculo melhor, tá? O cálculo de TMM é o que tem para usar, mas não é perfeito, não. Ele dá uma arrumadinha nas coisas, tá? Então, na geração de vocês, vocês vão começar a usar TMM, mas esperem que alguém invente um TMM2 aí que vai ser um cálculo um pouquinho melhor, né? Então ele tira esse viés, e o que que ele faz? Ele joga fora os caras muito é, expresso, entendeu? Entendeu? É um negócio meio tosquinho, mas ele resolve esse problema de você comparar um coração com um cérebro, onde não existe isso de 5 genes dominarem a expressão, entendeu? Então, esse tratamento aí é importante quando você tem situações muito diferentes. Vai ser importante para a geração deles, mas tomara que alguém invente um cálculo um pouco melhor, porque ele joga fora esses genes que estão muito esquisitos, né? E aí ele elimina esse fator de uma amostra estar interferindo na outra, né? Vai lá, Bruna. exatamente. Então é isso daí. Esse é o TMM e aquele é de 2010, ele é até recente, assim. Ó. Então ainda tem espaço para evoluir. Então agora, depois que a Eles vão gente usar TMM, hein, nas A continhas? gente vai ver, a gente vai ver o Vamos TME. ver. Aí depois que a gente mapeou as reads, contou, estimou as abundâncias, agora a gente aplica métodos estatísticos. E a gente vai utilizar o EDA. Então, o EDA, ele considera que as variações técnicas na contagem de reads de um experimento de RNA-seq por uma feature, ela é modelada pela distribuição de Poisson. Eu não sei se vocês já tiveram bioestatística, mas eu só coloquei a fórmula aqui para poder falar duas coisinhas. Em que a distribuição de Poisson ela vai receber dois parâmetros. E esses dois parâmetros eles estão relacionados à contagem. O primeiro parâmetro é justamente a contagem, ou seja, aquele número de ocorrências que você teve daquela reads. E o segundo parâmetro é a média, é o valor relacionado à média, do qual ele vai representar o valor médio esperado daquela ocorrência, daquela contagem de reads, se ela for repetida infinitas vezes. Por isso que é legal você, quando está trabalhando com um experimento de RNA-seq, você realizar várias replicatas para você ter uma medida de média mais acurada. Aqui a gente não tem réplica, a gente só vai estar trabalhando com uma réplica para cada condição, justamente igual a amiga falou, a gente dá uma limitação na quantidade de reads para a gente poder conseguir fazer aqui dentro dessa aula. E o Eu EDA vai não dar. sei se vocês têm distribuição de Poisson na estatística de vocês, né? Mas é uma distribuição de eventos raros, por exemplo, ser assaltado. Se todos nós fôssemos assaltados em média, né? Tem a média lá, em média, uma vez por pessoa, a classe zero da distribuição de Poisson é 37%. 37% não seria assaltado, uma certa porcentagem seria assaltada uma vez, aí outras pessoas seriam assaltadas 2, 3, 4, até algumas seriam assaltadas 7 vezes. Quando eu dava esse exemplo para o Chico Prost, ele falou assim: pô, Miguel, não dá esse exemplo nunca mais, porque eu fui assaltado 7 vezes. Eu fico traumatizado.
Brunão, acho que acabou todo mundo lá, mas segue aí seus Tá acabando slides. agora. Isso aí são Eu os tô slides terminando mais aqui. bonitos que tem aí no Só falta RNA-seq, mais né? uns 2 slides aqui. Vocês acham que o da esquerda parece um vulcão, né? Colocando umas lavas para fora? Alguém acha que isso parece um vulcão? Olha lá, vulcano. É Então, vulcano porque é vulcano assim, ó? eu acho que é. Não é Deve ser. vulcão, é vulcano. É vulcano. Deixa eu ver o Star que é, Trek. qual a tradução de vulcão. É o símbolo do Star Trek. Não, Enfim, isso aqui é nas Star Trek mesmo. o EDR ele vai dar 2 gráficos para a gente, que são esses gráficos aqui, que o primeiro é o vulcano, em que ele vai fazer o fold change versus significância. O fold change é justamente quantas vezes aquela contagem está diferente daquela outra condição, e a significância é dada pelo valor de FDA, ou seja, a quantidade de a taxa de Falso falso positivo, taxa dividido. de falso positivo. Agora eu esqueci a tradução da FDA. No Falso qual ele vai pegar discovery rate é false discovery rate, taxa de isso, exatamente. descoberta falsa. Do qual você pega os falsos positivos e divide pelo falso positivos mais os verdadeiros positivos. Só que a gente está trabalhando com uma amostra biológica. Como é que a gente sabe que aquele gene está diferencialmente expresso e que ele é um verdadeiro positivo? Então, o EDA, como ele não sabe esse tipo de coisa, ele aplica o método de Benjamin-Rosenberg sobre o p-valor. Então, ele vai calcular as contagens, vai calcular um p-valor. A partir disso, ele vai utilizar um método estatístico para poder dar esse valor de significância. E aqui no gráfico de Vulcano, a gente já consegue ver que a base desse gráfico é log 10. Isso é legal, porque se você está trabalhando com números que são muito grandes, por exemplo, você está comparando um número de 0 a 10 mil, por exemplo, de 1 a 10 mil. Então, em vez da diferença de 1 a 10 mil ser 10 mil unidades aqui no eixo Y, você tem uma ordem de grandeza de 4 barrinhas. Então, por isso que normalmente você utiliza log 10 ou log 2 para poder fazer essa aproximação desses dados e caber tudo no gráfico. Log 10 é ordem de grandeza, né? É, 10, 100, 1000, 10 mil. O log sim, 2 é maravilha. quando você duplica, igual a memória de computador, né? 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? 128, Tá 256. aqui O um. log 2 compacta seus dados em duplicações. Geralmente no eixo do X ali, se usa quantas vezes dobrou, né? Dobrou 2 vezes, dobrou. Quando você dobra 2 vezes, é uma quadruplicação, né? O dobro do dobro. Né? Dobrar 3 vezes é uma octaplicação, né? O dobro do dobro, né? E do É, dobro, né? 2, 4, justamente no 8, exemplo aqui, e ó. assim vai. Aí, ó. Porque a gente tem aqui, por exemplo, vamos supor que a contagem aqui foi de 1 e a contagem na amostra B foi de 2. Então, se a gente dividir 1 por 2, a gente vai ter 0,5. E se a gente inverter, fizer 2 dividido por 1, a gente tem o valor de 2. Só que se você colocar na base de 2, de log 2, o 0,5 e na base de 2 o 2, você vai ter menos 1 e mais 1. E é justamente isso que o Miguel acabou de falar. Ele vai te dar quantas vezes aquilo foi multiplicado por 2. Então, Quanto aqui a foi gente tem menos duplicado? 1, ele foi dividido por 2. Se ele é E mais eles, 1, e ele eles se foi multiplicado afastam, por 2 uma eles se vez. afastam do zero em módulo a mesmo tipo de distância. Porque Exatamente. senão você fala assim, o que eu vou dividir? Vou dividir o controle pelo tratado ou o tratado pelo controle? Porque quando você divide 2 por 1, dá 2. Quando você divide 1 por 2, dá meio. Então, são duas grandezas, 2 e meio. Como você compara se, né, o que aconteceu? Agora, se você tirar o log na base 2, você vai trabalhar com duplicações, né? Então, de 0 até mais 1, duplicou um cara com relação ao outro. De 0 a menos 1, duplicou um outro cara com relação ao 1, né? Então, assim, isso aí é uma técnica matemática que às vezes ninguém explica, e o Bruno É. explicou. Então, vocês ficam sacando aí que quando você se afasta do zero, duplicando um com relação ao outro, ou o outro com relação ao 1, eles vão andar para a direita ou para a esquerda o mesmo tanto, né? Então, assim, no eixo X tem um zero no meio ali, tá vendo? Né?
Pena que esse seu gráfico aí não tem uma duplicação, tem só 5, né? 5 duplicações é 2, 4, 8, 16, 32 vezes, né? Quando está dando aquele número 5 ali, ó. 32 vezes, entendeu? O número de duplicações que você tem, um com relação ao outro, ou o outro com relação ao um. Tratado com relação ao controle, ou controle com relação ao tratado. Porque alguns genes vão aumentar a expressão com tratamento e outros vão diminuir com tratamento, né? Então, é o que está lá. E a significância estatística é um limite, né? Então, quem está em preto ali, você joga fora, né, Bruno? Você vai usar só acima de um determinado grau de valor. A gente vai FDR lá. ver isso daqui a pouco. Esse aí é 1, 2? Quanto que é o valor aí que foi usado aí? Esse aqui eu acho que Da não sei quanto é, não. TOF? Esse que eu peguei do Não, deve grid. ser mais ou menos 2 ou 3, 2,5, né? Tô olhando pelo gráfico ali. Beleza. O segundo gráfico é o de MA, que é no eixo Y agora você tem o fold change, e no eixo X o log 2 da média do nível de expressão, em que essa média de expressão está associado à contagem, ou seja, quantas reads ele contou naquele transcrito. Se um gene é Bom, muito expresso ou pouco expresso, né? Só que, isso. como é uma multiplicação do controle vezes o tratado, então é uma ponderação, né? É uma estimativa da expressão Estimativa. ponderada no controle e no tratado. Se os dois forem altos, o ponto vai dar um valor bem alto. Se os dois forem bem baixos, vai dar um valor bem baixo. E se um for médio e outro for muito alto, vai ficar na metade ali, entendeu? Multiplica o controle pelo tratado, faz uma ponderação. Então, é mais ou menos você saber se o gene é muito expresso ou pouco expresso ali. E para cima e para baixo é se ele foi induzido ou reprimido, né? Então, esse cara aí, pelo p-valor, ele está separando os vermelhos. Ele fala assim, olhe para os vermelhos, né? Entendeu? Os pretos ali não são muito bons, beleza. Quer explicar só até aí, depois explicar o resto? Né? Daí acabou. Aí agora, É, só para falar que a gente vai utilizar o Diamond, que ele é mais rápido que o Blast. E aqui todos os trinks para acabaram. anotação, né? Foi na próxima aula. Já fizer a Muito anotação. bom. Semana que vem a gente vai fazer com o Diamond a anotação. Eu dei um Bom, então LS aqui, o que depois. que tem de legal para eu ver aqui? Então, aí agora que ó, a gente vai entrar no nosso quarto passo. Se a gente Uhum. der um LS na pasta de vocês vão ver que tem uma pasta chamada Trinity Saída. Então a gente Opa! vai utilizar aqui o comando cd espaço Trinity Saída. Aí eu vou aplicar aqui um pwd para saber que eu estou dentro da pasta Trinity Saída. Que assim que a gente der um ls, a gente vai ver que tem todos os arquivos aqui que o Trinity utilizou para montagem e o arquivo chamado trinity.fasta. Esse arquivo trinity.fasta é justamente o arquivo que contém todos os transcritos montados. E a gente vai ver ele agora. A gente vai utilizar o comando less. Eu acho que o Miguel já falou Não, isso para eles você. usam. Uso. A gente dá um less trinity.fasta. A gente só apertando o tab ele já completa aqui para a gente. Assim que a gente der um less trinity.fasta, eu aperto o enter e ele vai abrir aqui para mim no terminal esse arquivo. Tem uns transcritos na faixa de 500, né? Vocês estão reparando aí? Tem uns de 200, mas tem uns Isso. transcritos bem longos, né? O E aí eu vou. sequenciamento não foi de 500 bases, né? Esse sequenciamento deve ter sido o quê? De 100 bases, Bruno? Foi 76. 76 bases. Então, meninos, ele montou. Achei um grandão aqui, Bruno. Aqui, ó. Tem um de Lembra que eu falei que 2.378 o. bases aqui. Eu falei que o Trinity ele utiliza grafos de Bruin para poder fazer a montagem dos transcritos. Isso a gente consegue ver no header. Porque olha aqui, ó. Então a gente tem o Trinity DN0C0, ou seja, isso que é do cluster 0, isso que é um cluster que recebeu esse nome. Dentro desse cluster a gente tem o gene 1, a isoforma 1. E aqui ele passa o tamanho desse transcrito. Então aqui a gente consegue ver que tudo isso daqui é desse transcrito. Então por isso que é importante a gente anotar. E se eu quiser saber o que é isso daqui? Entendeu? Então isso a gente vai ver semana que vem. Então se vocês quiserem ir vendo aí, podem ir descendo e vocês vão conseguir ver que o header ele segue o mesmo padrão para todos os transcritos que ele monta aqui. Ah, Então, para a sim, gente sair. porque se você for analisar o transcriptoma de uma arraia,
né, para ver a toxina do ferrão, da raia e tal, nesse momento você vai ter uns códigos, né? Porque os RNAs estão montados, mas você não sabe quem que é Exatamente. quem. E por enquanto você não vai saber. Você só vai saber que um determinado RNA está mais expresso numa condição do que na outra, na aula de hoje, mas você não sabe quem é ele, entendeu? Porque quando você não tem o genoma completo e faz uma análise dessa de RNA-seq, você tem os RNAs, mas não sabe quem eles são. Então, hoje nós vamos saber quem que aumentou de expressão, quem que diminuiu, mas nós não vamos saber qual proteína é, entendeu? Só para localizar vocês. É. Porque vai ser o caso quando você sequenciar um transcriptoma de uma borboleta, né, de uma plantinha do cerrado, que não tem genoma completo, vocês vão saber os genes que aumentaram ou diminuíram a expressão, mas na próxima aula, Bruno vai explicar tudo que você pode fazer com eles, né? Isso Olha aí, aqui, Bruno. então, deixei como curiosidade aqui no tutorial um programa que você consegue abrir esse Trinity.fasta dentro dele. Tem até um vídeo aqui, ó, explicando como é que faz, em que ele vai mostrar exatamente o gráfico de De Bruijn montado para esse seu transcriptome. Então aqui a gente consegue ver vários clusters que ele monta, e dentro desse cluster você consegue ver que ele tem as isoformas, tá vendo? Olha que legal. Então esse programa vai te ajudar a ver como que foi montado esse As transcriptoma isoformas. que você Mas esse, utilizou, né? esse gráfico aí é do cara do programa, não é o E é gráfico do seu. programa. Se rodar com esse Daqui a nosso gente não exemplo aqui, consegue vai ficar fazer. michuruco, né, Bruno? É porque a gente não consegue fazer isso aqui também porque não tem interface gráfica. Aí você tem que fazer em casa mesmo. Não, o que eu digo, nós estamos trabalhando com eles com poucos reads, né? Então tem Sim, poucas não vai ficar tão situações que legal, tem não. isoforma, vai ficar bem michuruco. Mas Bom, beleza, se for de verdade, você consegue é, ver ali, legal. aí você saindo do LES apertando o Q, né? Aperta a Não sei letra se Q você para tem sair do acesso. Aperta a LES. letra Q no teclado, vocês vão sair. Que eu também, ó, o povo saiu do LES. E agora, no nosso quinto passo, a gente vai analisar esse transcriptome que a gente montou. Então, aqui a gente tem um script chamado trinitystats.pl, que é um script que o próprio Trinity faz, em que ele vai acessar os dados desses transcriptomas. A gente vai ver isso aqui agora, só copiando esse comando e colando aqui no Que put. passo que tá esse A gente comando está aí? no quinto passo. Passo número 5. Passo número 5. Assim que a gente rodar Curiosidade. esse comando, ele vai cuspir um monte de coisa no terminal aqui pra gente. Tá, é só copiar o Trinity Status, né? E ele vai. trinitystats.pl e passar o arquivo Não do sei se vocês Trinity. sabem, essas coisas que terminam com ponto .pl é um programador em Perl, né? Isso. E o nosso amigo Brian Hess é um programador em Perl, né? Pelos cabelos brancos dele, né? Vocês conseguem ver É, que ele trabalha em Perl. corajoso. Então, ele conseguiu umas estatísticas aqui, N50. Eles viram N50 no caso do Velvet, né? Então legal. Então aqui, ó, a gente pode só passar por aqui, ó, que aqui a gente já vê quantos Trinity Genes ele montou. Ele montou 396 e montou 400 isoformas. Ou seja, a gente só tem 2 genes que possuem isoformas dentro desse transcriptome que a gente acabou de montar. Isso é E porque é aqui uma você levedura, né? E estamos que é usando bem a que preparing. faz cerveja na África, Schizosaccharomyces pombe. Essa não, essa é de fissão. Essa é de fissão. Então, a Schizosaccharomyces pombe faz a cerveja pombe na África. Se você for tomar uma cerveja de banana na África, você fala assim, me dá uma pombe. Você vai tomar uma cerveja feita pela Schizosaccharomyces pombe. Por isso que ela tem esse nome pombe, porque é da cerveja pombe, uma cerveja de banana africana. Bom, então, se vocês quiserem ver aí, ele consegue dar os status baseados em todos os transcritos e somente aquela baseada na isoforma de cada gene. Bom, então agora nós vamos para o nosso passo 6, em que agora sim a gente vai utilizar o Salmon para a gente poder fazer a contagem. Então, que, ó, a gente tem que garantir que a gente está no nosso diretório de trabalho. Então, para a gente voltar, eu vou dar aqui um cd espaço ponto ponto. Logo em seguida, garantir aqui com pwd eu estou dentro da minha pasta, /home, /biofmg2, /Bruno Silva. E a gente tem que dar 2 comandos, porque a gente tem 2 condições. Então, a gente vai fazer a contagem de uma condição e logo em seguida vai fazer a contagem da outra condição. Então, aqui a gente vai copiar o primeiro comando, tá vendo que é um comando bem grande. Aí a gente Esse cola no está no terminal, passo 6, né? no passo 6.
Esse aqui apertar Enter. corrigiu o PDF? Não, deixa eu ver se vai dar. Não, foi legal. E Cara, aí ele a é gente rápido, copia. Brunão. Já O foi salmo para é bem mim aqui. rapidinho. Depois eu vou fazer o da segunda condição aqui. 2 comandos. Que raio de condição é essa aí? É fora de reverso? O que que é condição? Não, aqui, ó, se vocês Ah, perceberem aqui, ó, não, é duas na leveduras SP-Log e diferentes, PSP-Plat. controle e a tratada, né? É o log e platô, né? Isso, a São gente duas está leveduras, log e aplicando, a platô. gente está contando a do log e depois a gente vai contar a do platô. Então, esse programa já é o Salmon, não é o Trinity mais. Isso. Ele pegou a montagem que o Trinity fez e alinhou contra os reads para poder falar para vocês cada RNA que o Trinity montou, quantos reads tinha para cada um deles, né? É aquela Exatamente. hora que faz os FPKM, que as porra toda lá, né? Isso. Se vocês perceberem, ó, vocês estão passando aqui, ó, a left, Tá meio a pequeno, vocês right, conseguem e vocês aumentar? estão passando aqui, ó, também o Trinity.fast, ou seja, você está pegando essas reads, alinhando na transcriptome que a gente acabou de montar, e ele vai jogar todo esse output dentro de uma pasta, que a gente vai ver isso agora no nosso 7º passo. Já vi que já parou de pipocar Salmon aqui no top, então a gente já consegue ir para o 7º passo, em que a gente vai ver esses arquivos que a gente acabou de gerar. Então, se eu der um ls aqui na minha pasta, eu vou ver que ele criou uma pasta chamada Salmon Saída. Após isso, eu vou dar um cd espaço Para Salmon entrar na Saída. Salmon saída, então, vamos lá. Isso. Dentro da Salmon saída, ó, a gente vai conseguir ver que a gente tem as nossas duas condições, SP-Log e SP-Plat. Vamos entrar então aqui na SP-Log. Então, vou dar novamente um cd espaço Log. SP_log. Aí eu vou dar um pwd. Então, aqui eu estou dentro do Salmon saída SP-Log. E em Uhum. seguida, um ls, nós conseguimos ver que tem 7 arquivos aqui dentro dessa pasta. Só que a gente só vai olhar 2, que é importante para a gente, que é o quant.sf e o quant.sf.jeans. Eu Jeans, deixei né? tudo explicado aqui, Quant mas SF. isso, Qual que mas nós vamos ver primeiro aí? vamos ver o quant.sf jeans aqui, que é legal para a gente poder ver as expressões dos nossos genes que a gente montou. Ó, Então tem eu vou copiar um o comando. TPM ali, ó, que legal. Isso, eu vou Vai copiar o copiar comando comando? aqui. Ou vocês podem digitar less Eu só dei um quant.sf. les aqui. Ou se vocês quiserem ver o quanto.sf somente, vocês estarão vendo os da isoforma. Então, olha que legal. Então, assim que a gente abre aqui, tô vendo que o povo está abrindo. Aqui eu deixei um esqueminha mais bonitinho, de tabela. E aqui a gente vê como é que o terminal mostra isso para a gente. Aqui, esse arquivo ele é um arquivo tabulado. Então, ele possui colunas que são separadas por tabulação. Na nossa primeira coluna, a gente tem o nome. Então, esse aqui é o nome do gene que o Trinity deu. Logo em seguida, nós temos o length, que é o tamanho desse gene. Nós temos o effective length, que é meio que qual que é a maior parte qual que foi o tamanho de maior parte que aquelas reads alinhou naquele gene. Então você tem, ele montou esse gene de 271, mas a maioria das reads alinharam em um tamanho de 50 desse transcrito. Então é como se fosse uma curva normal, onde que a maioria das reads deram hit dentro desse transcrito. Aqui logo em seguida a gente já vai ver o nosso TPM, olha que legal, e depois a quantidade de reads que ele mapeou. O TPM é uma pormilionagem, né? Quanto daquele transcrito teve reads alinhados nele com relação ao total, que é a quantidade que a gente vai usar, né? O número de reads está lá só para você conferir, né? Mas já tratado pelo total, dividido pelo total, multiplicado por 1 milhão, é 3.796. Tem uns caras que deram zero. Olha que louco, ele montou, mas tinha pouquíssimo read alinhado com o Salmon, não alinhou nada. Deve ser um artefato, né, Bruno? Quando o Trinity gera um artefato, o Salmon não consegue alinhar nada nele, entendeu? Então, a terceira linha aí vai ser jogada fora no passo do Salmon, entendeu? É um erro do Trinity? É. Na hora que alinha contra o Salmon, isso é corrigido? É, foi jogado fora, tá vendo?
Beleza, isso aí. Então aqui, se vocês quiserem ver os outros, o outro arquivo, mas é a mesma coisa, como a gente só tem duas isoformas, não vai dar para a gente ver a expressão de isoforma aqui. Então aqui a gente já pode pôr o nosso oitavo passo, em que a gente vai utilizar o EDA para poder calcular estatisticamente quais A genes aqui estatística. estão A gente vai diferencialmente continuar na expressos. pasta SPlog? Não, tem que mudar de Então, calma pasta aí. aqui. Aí a gente vai fechar o nosso less com o Q. Para Assim que vocês quê? saírem do less, nós vamos voltar duas pastas para trás. Lembrando que no nosso PWD, a gente tem que voltar para o nosso diretório de trabalho. Então a gente vai dar um cd, espaço, ponto, ponto, barra, ponto, ponto, barra. Então voltei aqui para o meu diretório de trabalho. E nós já podemos usar no Calma nosso aí, oitavo é passo. bom todo mundo dar um LS aí ou um PWD para ver que está no seu diretório de trabalho mesmo, porque nesse presente momento a gente tem que estar vendo a pasta Salmon saída, né? Tudo. Tem que estar vendo exatamente o que está no meu output Vocês aqui. garantam aí, porque senão vai dar tudo errado daqui para frente, tá? Vocês têm que estar vendo a Salmon saída, que é o que a gente fez, e aí qualquer coisa vocês gritem, mas vocês estão aí. Então aqui, ó, é só copiar tudo, o comando que a gente está dando. E de novo, se vocês tiverem alguma dúvida sobre o comando, quiserem entender melhor, podem ir perguntando aí. Eu só estou meio que pulando, porque está todo explicadinho aqui no Não, tutorial. E qual que também é para a esse gente ir aí? Esse ganhando. cara tá no oitavo passo, é isso? Isso, a gente já está no oitavo passo em que a gente vai utilizar o Salmon aqui Ih, para cara, poder esse aqui fazer que uma não dá para montagem. dar 3 cliques, né? Porque se der É, 3 cliques, pega. exatamente. Eu estou dando 3 cliques igual alguns de vocês, e quando Isso dá aqui três pega. cliques, ele pega aquele tracejado lá. Depois nós corrige isso, né, Bruno? Uhum. Lembra aí de corrigir para poder. Porque dar 3 cliques é bom. Ué, você foi rápido, Bruno. O que que É, isso é aconteceu agora? rapidinho. Isso aí é o EDR que rodou? Isso, a Deixa eu gente já ver. está começando na verdade, não é ediar, a gente está preparando para levar esses arquivos para ediar. O que, que a gente está fazendo agora? Agora a gente está Explica só montando uma basicamente matriz. essa linha de comando aí para a gente ver. Então, Ele está o que a gente está fazendo agora é montando uma matriz constante. que a gente vai ver aqui agora. Se a gente der um ls espaço salmon saída, que a gente olhar o Aham. que está dentro do salmon, o que, que a gente está fazendo? A gente está montando uma matriz com as duas condições, porque a gente calculou as condições separadas e agora a gente está criando uma matriz que contém as duas condições numa mesma tabela, porque a gente vai Ah, pegar esse resultado e passar para o EDA. Então, esse aqui é um então passo esse cara anterior. já está comparando o platô contra o Não, log, por né? Contra enquanto a ele fase só está log. montando a matriz. Aqui, por enquanto, ele não Sim, está comparando, ele só está juntando num arquivo só. juntando no arquivo só Isso, para poder comparar. E é um peer escrito pelo Brian Hess, né? Que é o peer, o programa é o estimate to matrix.pl, né? exatamente. E agora a gente sai dessa pasta que a gente É, está aí? aqui, depois eu deixei no tutorial aqui, porque essa tabela não é tão legal de ver. Eu só vou falar como curiosidade aqui, porque a gente já consegue ver que ele faz três tipos de matriz. Uma matriz de contagem, uma matriz de TMM e uma Uhum. matriz de TPM. Então ele faz Ah, tanto a nível de gene quanto a nível de isoforma. Então, se vocês derem o LS na sua salmon saída, vocês conseguem ver que você tem uma matriz de contagem, uma matriz de TMM e uma matriz de TPM. então ele vai trabalhar com counts, com TPM e também com TMM. TPM, Então, para exatamente. a versão mais corrente atualmente, a galera usa TPM, mas a galera vai começar a usar talvez TMM. Então, tem as Uhum, três opções: counts, TPM, TMM aí, tem as matrizes, e agora a gente vai uhum. sair dessa pasta salmão saída aí, não? Aqui eu só deixei um exemplo, que eu estou vendo que tem gente que está vendo o arquivo aí. Quem tiver curiosidade de ver esses arquivos, ele é bem simplesinho. Ó. Ele tem aqui uma coluna que é o gene, e depois ele faz, aqui no caso eu abri a contagem, né? E depois ele tem o valor. Então aqui você tem na SPlog um valor de 43 e na SPPlat um valor de 37. E o que a gente vai fazer agora é saber se essa diferença de 43 para 37 ela é significante. Porque aqui, ó, a gente tem o quê? Uma vez e meia, menos que isso, 1.2, 1.3. E aqui embaixo nós já temos mais umas 3 vezes mais mudança nessa contagem. Então, a partir dos valores de TPM, TMM, de contagem desses alinhamentos, a gente vai utilizar o EDA
para poder fazer a nossa análise estatística, que é Ver justamente o esse que nosso que nono ficou passo. diferente estatisticamente, né? Isso, o que ficou diferente? Vai fazer A uma galera comparação usa agora. geralmente esse EDR, mas tem outros dois programas, que é qual mesmo? Você pode utilizar o De DSEG SEG 2, 2, de SEG 2, ou então o o, outro VUM, como chama? o VUM, tem o VUM VUM. também. Esses três são os mais usados. Na Uhum. verdade, meninos, quem trabalha com isso, é bom você usar o teste estatístico EDR, usar os outros testes estatísticos também e fazer um diagrama de Venn para saber, Isso. sabe, aquele diagrama de três bolinhas, para saber se eles foram diferencialmente expressos pelos três critérios, porque aí já são poucos genes, nós estamos falando de uns 40 genes assim, aí você vai para análise manual. Então, assim, é elegante você usar três testes estatísticos e ver qual gene que ficou diferente nos três, entendeu? Mas aí, sei lá, se quiser usar só o EDR, usa, beleza, depende, fala lá com o seu laboratório o que que se usa. Alguns laboratórios usam só o EDR, tem outros que misturam ele com outros dois ou três testes, entendeu? Então, hoje nós vamos só de EDR, que é suficiente. Tem muita gente que usa só Isso. o EDR. Então aqui, ó, para o nosso nono passo, a gente vai acompanhando o tutorial aí. Mas calma aí, nós É, temos que subir para a nossa pasta de Não, origem agora. isso. Se você aqui, para quem foi lá ver o arquivo, tem que voltar para a pasta de trabalho. Eu aqui não fui lá ver o arquivo, mostrei só do tutorial. Eu já estou na minha pasta de trabalho, então tem que certificar que está na pasta de trabalho. E aí Você sim está no vocês podem nono copiar e passo, então, colar. né? Isso. Então no nono Nono passo vocês podem passo. copiar esse comando aqui e Também é um peer do Brian é o S., né? Que é é. o rundeanalysis.pl, né? É um peer. Uhum, exatamente. Mas o peer vai chamar o R para rodar, é isso? Isso, dentro do per chama o R. Tá. Tanto que é a primeira coisa que faz Todo aqui, mundo ó. tá localizado aí, né? Passo número 9. Estão rodando. Cara, é rápido pra caramba. Bom, é porque, É claro, rapidinho pouco porque a gente gene. tem pouca coisa. Tem 300 genes só para analisar. Tá um pouquinho. Beleza. Então, olha que legal aqui. Quando a gente está fazendo uma análise dessa, para quem já rodou, vai ver que aqui no terminal, o programa identificou o que é um experimento e o que é uma replicata, o que é uma amostra e o que é uma replicata. Isso se dá porque a gente está passando um arquivo aqui, ó, chamado samples.txt. Esse arquivo samples.txt, ele é bastante importante porque é ele que vai dizer para o programa o que é replicata e o que não é. Então aqui a gente só está trabalhando com uma amostra e uma replicata. Então aqui, se a gente for ver aqui no terminal, ó, o nome dela da condição é logphase e a replicata chama splog. E aqui está explicadinho, bonitinho, de por que esses nomes têm que estar igual aos nomes das pastas. Então, algumas tecnicalidades aqui eu deixei explicado aqui para deixar um pouco mais rápido. Onde Mas está esse arquivo? Esse arquivo está na nossa pasta aí, aqui, é ó, o samples.txt? isso. Se vocês derem um É head samples. samples.txt, ele vai abrir aí para vocês, ó. Então, ele é importante para caso vocês forem fazer algum experimento, ou vocês forem seguir algum tutorial. Esse arquivo aqui, ele tem que ser tabulado, em que na primeira coluna você tem a condição e logo em seguida a qual réplica pertence àquela condição. Beleza? Isso é só para poder... Mas o meu só tem duas linhas aqui. Porque a gente só tem duas condições e duas Ah, amostras. tá. Então, Ele só está explicando lá que a amostra é de qual condição, porque aí isso, ele para poder junta tudo. mostrar para o Tá. programa. Bom, feito isso, nós vamos para o nosso 10º passo, que a gente vai ver o que foi gerado disso tudo aqui do EDR. Então, a gente aqui, se a gente der um ls, a gente vai ver que criou uma pasta chamada EDR saída. Então, a gente já consegue ir para ela, aqui no nosso 10º passo, que é justamente entrar na pasta EDR saída, que dá um cd EDR saída. Se eu der um ls dentro dessa pasta, eu vejo aqui que foram criados 4 arquivos, né? Um Cara, os arquivo nomes são R, grandes. são bem grandes porque tem uma lógica nesse nome. Esse arquivo aqui, ó, se vocês forem perceber, ele tem o nome da matriz que ele utilizou,
Lembra daquele, ó? Salma.gene.counts.matrix. O nome da primeira condição, o nome da segunda condição, qual foi o método que você utilizou e o que aquele arquivo contém. Então tem uma lógica, por isso que o nome é grande, porque ele tem uma lógica. Então, se a gente for ver aqui o nosso primeiro arquivo, ele é um arquivo que utilizou o Gene Counts Matrix, que fez uma abordagem pairwise da log phase contra a plat phase. Utilizamos o edr para fazer esse arquivo. E esse arquivo contém uma matriz de contagem. Beleza? De counts, né? Ele não usou TPM nem TMM aí nessa hora aí, não. Isso, Só não. usou counts. E aí depois você tem o the results e nós temos um arquivo de PDF. Aqui, se a gente for ver aqui um arquivo, vamos ver o da nosso the results aqui. Então eu vou dar um less, vou copiar o nome desse arquivo gigante aqui e vou dar um enter. Eles sabem fazer isso com dois cliques e depois o botão da direita, né? Você quer dar uma olhadinha no results, né? Aqui ficou bem ruim para eu, porque eu não vou conseguir diminuir, mas vocês vão conseguir ver legal aí. Ó, esse daqui já é um arquivo que contém dados estatísticos de expressão diferencial. Então, ele, de novo aqui, ele é um arquivo tabulado. Para quem abriu aqui, eu também tem um povo abrindo. Nós temos aqui, na verdade, ele tem 7 colunas, porque a primeira coluna é o nome, só que ele não nomeia aqui no nosso header. Então tem que tomar cuidado com isso, ó. Então a primeira coluna ela não tem nome, mas a gente sabe que é o nosso Trinity ID. A segunda coluna é de qual condição ela veio do log phase. A segunda condição é a plat phase. E depois ele vem o log de FC, ou seja, o log do fold change. Depois ele tem uma outra coluna que é o log do CPM. Depois ele tem o p-value e depois ele tem o FDA. Então vejam, tudo que eu falei lá naqueles slides está aparecendo aqui. Então ele tem quantas vezes aquilo multiplicou, ele tem a contagem, ele tem o p-valor dessa diferença de contagem e ele tem o valor de FDR ajustado a partir do p-valor, beleza? Então esse arquivo aqui é bem legal e levou em consideração somente a contagem para poder fazer a análise estatística. Então eu vou sair aqui desse less, apertando o Q. E o que a gente vai fazer agora é copiar esse arquivo PDF para a gente poder ver no nosso navegador, beleza? Dentro da pasta aqui do EDR saída, certificates que estão dentro da EDR saída, vocês vão copiar esse comando aqui grandão aqui, porque o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar copiando o nosso arquivo PDF para a pasta de cima e renomeando para a gente poder encontrar ele mais fácil, beleza? Como é que é, então? Você está copiando esse cara que é o results, Isso. o plot, O para a plot pasta de cima e para a chamando pasta ele de de cima. MA Vulcano PDF, né? Isso. Tá, o programa você está fazendo uma cópia de um cara num outro lugar e renomeando já como Pra MA gente poder achar Vulcano ele fácil PDF, aqui. né? Uhum. Então, beleza. E aí eu vou conseguir ver no meu navegador com aquele negócio, né? E aí, vocês lembram que eu passei o site onde está o PDF aqui? Ou o HTML da aula? Olha, é bioinfo ICB-UFMG-BR barra bio-UFMG, né? É o nome Tá lá no na chat web, aí, né? que já tem até o login e senha, que ele vai pedir um login e senha aí. E é Então, ele no já vai look, estar aí no look ou no Oli? No look, na né? pasta. Quem já tá com a pasta aberta, é só atualizar que ele vai aparecer tudo que vocês já fizeram aqui. Quem não conseguir acessar isso daí pode falar, porque vai ser legal para a gente poder ver o gráfico aqui. E aí, assim que vocês entrarem nessa pasta aqui, nesse site, vocês vão procurar a pasta de vocês, o nome de vocês, e aí dentro da pasta vocês vão conseguir ver que todos os arquivos que estão dentro da sua pasta principal, ele vai estar aqui. Então aqui a gente vai ver que já tem o ma.vulcano aqui. Aí vocês conseguem abrir ele numa nova aba. Uhum. Esse aqui é o MA, não é? Isso, aí a gente MA tem o ma plot, e o né? vulcano aqui. Ah, tem o Vulcano também aí? É.
Olha que legal. Então, aqui, ó, em vermelho... Uai, eu só fiz o passo do MA. Não, ele gera os dois juntos, é só descer aí. Ah, é só descer aí? É, ele gera os dois juntos. Tá, beleza. Então, olha que Até- interessante. Ele vai ter pontinhos pretos, pontinhos vermelhos, exatamente naquele gráfico de exemplo que eu mostrei. Em pontos vermelhos, são aqueles que possuem um valor de FDA menor que 0,05 e o que tem preto que é maior que 0,05. Então, a gente vai olhar somente para esses pontos vermelhos. Então, aqui, tanto no gráfico de MA quanto no gráfico de Vulcano, eles estão mostrando a mesma coisa, que são aqueles em vermelho que possuem valores estatisticamente significativos. Beleza? Então aqui é um gráficozinho legal de início que a gente pode observar, fazer uma análise rápida de Então, pequenos então, processos. o que interessa são os vermelhos, porque o FDR dele foi mais legal. E aí eu Isso. tenho para a direita os que foram induzidos e para a esquerda os que foram reprimidos. Cada gene aí é um pontinho, beleza? Então, claro que na tabela, se eu quiser aplicar o cutoff que está aqui, né, eu consigo retirar só os genes com É FDR exatamente isso que a gente acima vai de fazer. tanto, né? A gente vai fazer exatamente isso, Beleza. porque é complicado a gente saber o Que gene aqui é no gráfico, qual que pelo ponto é esse, que pontinho. ponto é esse. Eu queria uma lista. Vamos supor que você quer trabalhar com essa lista. Então a gente vai pegar essa lista agora no nosso 11º passo, que é justamente antes da gente pegar quais são esses genes, o que a gente vai fazer é contar quantos estão diferencialmente expressos. Isso a gente vai aplicar um valor de 0,05 no nessa tabela que eu acabei de mostrar ali de contagem que possui aquelas colunas com log de FC, log de CPM, FDA, beleza? O Então, passo se que nós vocês estamos forem agora, no no 11º passo, ainda décimo dentro da primeiro, EDA saída, a gente ainda tem que estar na EDA saída. Nós vamos Edias. copiar esse comando aqui e nós vamos colar no nosso terminal. O que esse comando está fazendo aqui rapidinho? A gente está utilizando o editor de texto, que é o sed. Vocês lembram que ele tem um header, né? Então eu estou pedindo para ele deletar o header daquele arquivo do DR_results, originado do Os EDA. resultados. Logo em seguida eu vou utilizar o awk, que é uma linguagem de programação dentro do terminal do Linux. Em que ele vai fazer? Se na coluna 7, que é a coluna que tem um FDA, aquele valor for menor que 0,05, ele vai mostrar aquilo na tela para mim. Ele vai printar aquilo. Só que eu estou passando logo em seguida o WC-L. O WC é o word count, ou seja, ele vai contar quantas palavras tem naquele output que eu estou passando para ele. Só que aí com o traço L eu vou contar quantas linhas. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando aquele arquivo de Está separando resultado, só as estou pegando linhas somente aonde o aqueles que valor do FDR isso, foi menor do que zero, menor menor do ou que igual 0,05, 0,05. Isso menor ou aí igual a falando 0,5. quantação, né? E depois eu vou pedir para ele contar para mim quantas são. Apertei Enter, o meu deu 90. Alguns aí podem dar 91, 92, mas como a Ah, gente usou um se eu dataset trocar, recente, se eu todo mundo trocar dá o 90. valor, se eu trocar o valor de 0,05 por 0,001, por exemplo, 10 a menos Vocês 3, podem fazer isso também. vai dar 45, né? Vai dar Olha que legal. 45. Vou colocar 10 a menos 5 aqui, só para ver. 2, 3, 10 a menos 5 tem 27 caras, ó. Ó, 27 caras com FDA. Eu, por exemplo, iria nesses 27, entendeu? A galera coloca 0,05 para não ficar muito sim. frustrante, né? De não Não achar pegar nada. gene nenhum, mas assim, 10 a menos 5 deu 27, né? Na aula nós vamos com os seus 90, mas eu por exemplo, eu iria. Porque agora, gente, não adianta você falar assim, que programa eu uso para decidir se eu vou analisar os 27 ou os 90, né? Até tem um jeito de você decidir isso, mas aí já está na hora da análise, né? Dos Uhum. resultados. Então, E se vocês 27 aí estão quiserem, muito diferentes, né? se vocês quiserem a tabela, sem contar com todas as linhas, vocês vão apagar e deixar até o walk aqui. Tem que apagar a barrinha e apaga o word count.l, porque assim que você dá enter, ó,
Ele vai printar todas aquelas linhas que possuem um FDR menor que 0.05. Então, você consegue fazer uma planilha com esses dados aqui, como ele é arquivo tabulado, você consegue abrir no Excel, consegue abrir qualquer editor de texto. Então, meus caros bioinformatas, vocês já têm agora os genes que foram diferencialmente expressos, né? Tem aí o fold change, nananã, mas o importante é que vocês têm aí 90 genes, né? Que são aqueles que a gente vai analisar na próxima aula para ver o que eles são, né? Então, você tem mundo. E depois eu vou pegar a sequência de todo mundo, porque eu quero depois descobrir, quero dar nome para eles. Então eu vou criar um arquivo aqui txt, que vai ter o nome de cada gene, e um arquivo FASTA com a sequência desses genes. Então aqui no nosso último passo, no 12º passo, primeiro vamos voltar para tem o que nosso... voltar para a pasta de cima, Isso, CD tem que espaço voltar para a ponto pasta de ponto, né? cima. Aí E você dá um aí pwd. nós vamos estar vendo a pasta EDR saída, né? Isso, EDR saída, vai estar vendo as pastas aqui. Vocês vão ver que tem um filtrar.sh e a gente precisa rodar esse script. Então, como a gente está no ambiente Linux, a gente consegue executar comandos dentro de um arquivo. Então, eu escrevi um arquivo que ele deu uma série de comandos. Então, assim que eu chamo esse arquivo, ele vai executar cada comando que está naquela linha. Então, é um modo de você automatizar os seus processos. Então, por exemplo, você vai estar rodando o trint que a gente fez hoje aqui. Imagina você tem que rodar isso para 10 amostras. Imagina você ter que ficar rodando o trint toda hora. Ah, terminou, agora eu vou rodar isso, agora eu vou rodar aquilo. Não, você consegue colocar todos aqueles comandos no arquivo e pedir para o Linux rodar aquele arquivo de forma sequencial. E é assim que funciona, por exemplo, o Sagarana. Então, se você for usar o Sagarana, você tem que escrever um arquivo, jogar ele para a fila, e aí o servidor vai rodar todos aqueles comandos dentro da pasta para você. Beleza? Então, esse dgenes.txt tem os 90 genes que Isso. foram considerados diferencialmente expressos Isso. pelo No EDR, FDA. com um FDR menor do que 0,05, né? Isso. Então, você tem ali, beleza, a lista dos genes que na próxima aula nós vamos fazer blast, nós vamos ver qual via do KEGG esses caras estão, né? E tal, trarará. E para a gente fazer a anotação, os fastas desses caras estão no dgenes.fasta, né? Isso. Aí Less. aqui, ó, é só você digitar sh, espaço filtrar.sh e apertar Enter, que ele já vai rodar. Então, se a gente faz um head genes, e a gente consegue ver que no genes.fasta a gente tem a sequência, e logo embaixo aqui no de.genes ele tem o header para a gente aqui. Certo. Então, assim, uma vez fora, numa aula curta como essa, a gente aprendeu a fazer um RNA-seq. Lembrem-se de um bicho que não tem genoma completo. Nós não ensinamos quando tem genoma completo como faz, mas é um monte de comando diferente, mas vai chegar no mesmo lugar. E aí a gente rodou o teste estatístico para ver quem que está significativamente diferente. Nós estamos com os fastas aí de 90 genes, né? Como a gente estava meio destreinado, a gente, tá vendo, Bruno, até que foi bom, são 11h30, a gente teria mais 10 minutinhos para finalizar a aula, aí a gente não ia conseguir fazer tudo que a gente ia querer, então na próxima aula a gente vai continuar e vai analisar esses genes aí, tá? Então, vocês aprenderam a processar um RNA-seq e saber quais são os genes diferencialmente expressos, né? Belezinha? Quem já quiser ter um spoiler da próxima aula, a gente vai fazer mais gráficos legais aí para a gente poder ver. Uhum. E vamos utilizar o string e o KEGG para a gente poder ver esses genes que a gente identificou. Essa é a grande pergunta. Eu fiz tudo que vocês falaram. Eu tenho 90 genes diferencialmente expressos. O que que eu faço agora, né, com eles?
Então, uma das possibilidades é você ver em que via bioquímica que eles estão atuando. A outra possibilidade é uma coisa muito legal, que a gente até define isso na biologia como área de biologia de sistemas. A gente vai criar uma rede entre eles, a gente vai saber quantos deles fazem tipo a mesma coisa, com que proteínas eles interagem, tá? Então vai ser uma aula de biologia de sistemas também, onde a gente vai usar um programa String do grupo do Pierre Bourque, que é um cara que já veio para o Brasil 2 vezes também, dar seminários aqui e tal. É um cara que a gente conhece também. E ele é o diretor, agora ele está burocrata, ele é diretor do EMBO, lá em Heidelberg, né? E aí, Bruno, por hoje era isso, então? É isso. Hoje terminamos a primeira parte. Tá bom. Então, beleza. Vou parar essa nossa gravação. Quem está assistindo depois, aula gravada, sabe que na próxima aula a gente vai pegar esses arquivos aqui, né? Então, quem não veio na aula hoje, faça a aula, porque na próxima aula nós vamos seguir de onde parou, né? Nós vamos seguir com esse arquivo de 90 identificadores e um arquivo com 90 sequências também. Certo, senhor Bruno? Posso parar a gravação por aqui? Pode parar.